Você já sabe, mas não custa lembrar. Tipo aeromoça. Aprenda com quem caiu e não caia pra aprender. Dito isso, hoje nós vamos falar sobre uns vacilos com a esperança de não repeti-los na nossa vida. E sim, isso é uma pregadinha. E hoje, meu caro amigo, nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. O que é muito inspirador, de certa forma, de ver que Davi, o homem segundo o coração de Deus, não era perfeito. Me encoraja um pouco porque eu não sou perfeito. Obviamente, Davi bagunçou e bagunçou feio, mas ainda assim o seu coração voltava para Deus em temor e em zelo, mas ele vacilou. E nós podemos aprender com o vacilo dele para não repetir o mesmo. E hoje nós vamos falar do grande vacilo, né? Provavelmente a primeira coisa que alguém pensa assim de vacilo quando você fala de Davi, que é o que está descrito em 2 Samuel no capítulo 11. Versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Presta atenção no que está acontecendo. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Bandeira vermelha já foi levantada há muito tempo. Mas resumindo o resto da história, né? Você conhece o que acontece, você conhece a história. Davi manda chamar Batseba, eles têm um caso, Batseba engravida, e daí Davi tenta disfarçar, ele manda Urias voltar para casa, que é um homem que tá ali com o coração queimando pelo seu povo. Ele não volta para casa enquanto o pessoal tá na batalha. Ele diz: como que eu posso estar desfrutando da companhia da minha mulher enquanto os meus irmãos estão sofrendo? E daí, Davi decide matar Urias, e a gente falou um pouco sobre esse episódio no primeiro episódio dessa série dos vacilos, onde Urias morreu. Tudo para encobrir o seu próprio erro, que é uma história que parte o coração, porque esse é Davi, é o homem segundo o coração de Deus, é o cantor quebrantado na presença de Deus, ele é aquele bom rei, aquele bom amigo, e a gente fica olhando esse episódio e parece que Davi está sem freio. Cara, não só Davi comete adultério, mas ele comete homicídio para tentar cobrir o adultério, e essa progressão de eventos que parece que ele está sem freio, mostra o como nesse momento o coração de Davi está frio, e não é até o momento que o profeta Natan chega e conta a historinha das ovelhinhas. Nossa, eu sempre lembro do desenho dos vegetais, dos patinhos de borracha. Sensacional. Que Davi condena o seu próprio erro por acidente, que os olhos dele se abrem e ele percebe: pisei na bola, que vacilo. E sabe, esse com certeza é um dos episódios mais importantes dessa série, mesmo que tá aqui no começo, porque aqui tem uma baita de uma lição super importante. Nenhum de nós acordamos um dia pensando: eu quero enfiar o pé na jaca, eu quero estragar tudo que eu passei as últimas décadas da minha vida construindo, eu quero largar os meus planos para o futuro, eu quero vacilar, eu quero magoar o coração de Deus e das pessoas que me amam. Ninguém acorda com esse pensamento. O que acontece é que nós vamos de pouquinho em pouquinho deixando o nosso coração esfriar. Voltando para o começo dessa história. No tempo onde os reis iam para a guerra, Davi mandou todo mundo e ficou em Jerusalém. Aí começa o vacilo de Davi. É onde nós começamos a perceber essa frieza. Esse grande batalhador, conquistador, pelejador por Israel ficou em casa, à toa. E se ainda fosse ficar em casa, tinham tantos lugares. Tinha o tabernáculo de Davi com as músicas rolando solta, a intercessão rolando pela batalha. Existiam coisas a serem resolvidas em Jerusalém, tenho certeza. Eu não tô aqui para ficar apontando dedo para Davi, mas aqui está um engano, lugar errado. Por o que um rei estava fazendo à toa em casa enquanto o seu povo estava na batalha. E a própria atitude de Urias traz um contraste tão pesado, porque o rei está em casa curtindo a vida enquanto os seus irmãos estão morrendo em batalha. E Urias diz: eu não posso aproveitar o confronto do meu lar tendo visto o que eu vi. Esse é o momento de chorar. Não é o momento de estar aproveitando. E eu imagino que, sinceramente, se fosse eu, Davi, o vacilão, e o cara me fizesse uma dessas, eu ia ficar com muita raiva. Talvez foi desse momento, se a gente pensar nas entrelinhas, que surgiu a ideia, talvez, de matar o cara. Porque a torre torta fica evidente diante da torre reta. Outro vacilo de Davi tá ali, passeando no terraço. Meu amigo, se você já assistiu o vídeo do Macho Dragão, ou isso tá até escrito no livro, que eu sei que vocês querem, o livro está pronto, só faltam as ilustrações, tá quase lá, tá tipo 99% agora, quase lá. O livro fala muito sobre isso. Mas esse outro vacilo é que ele estava passeando no terraço, ele estava navegando em águas perigosas.
Não podemos dizer com clareza o que a Bíblia não diz com certeza, mas aqui, uma leve suspeita das entrelinhas, assim, pessoal, não é doutrina isso aqui é interpretação do quando eu tô lendo a Bíblia e o filme passa na minha cabeça. Eu aposto que Davi sabia que ele podia ver esse tipo de coisa do seu terraço. E quando a gente pensa em Davi parece feio, mas nós temos essa mesma atitude. Se nós permitirmos o nosso coração ir entrando em frieza, a gente começa a brincar com princípios. A gente começa a assistir o filme que talvez a gente sabe que podia acontecer alguma coisa, mas a gente não está tão preocupado no que nossos olhos, as janelas das nossas almas podem acabar vendo. A gente se deixa levar por relacionamentos que a gente sabe que podem nos trazer pressão a fazer coisas que nós não devíamos e nos colocar em situações desavantajosas para a nossa caminhada com Cristo. Mas a gente vai deixando acontecer. Esse vacilo de andar no terraço, de navegar pelas águas perigosas, é simplesmente o caminho à queda. É aqui que o erro foi cometido. É tão importante que nós entendamos isso, porque de novo ninguém acorda querendo pisar na jaca, mas se nós deixamos nosso coração esfriar de pouquinho em pouquinho, nós não temos capacidade de vencer sobre o muito se não vencemos no pouco. Para mim, um grande contraste a essa história de Davi é a atitude de José, porque todo mundo gosta de contar da história de José, de como ele fugiu da mulher de Potifar. Esse episódio de Gênesis 39 é impressionante, sim, porque José corre da mulher de Potifar e é esse exemplo de fugir da tentação, mas a Bíblia diz que José dizia não constantemente, ele dizia não todos os dias. A vitória dele não foi sobre o muito, apenas foi sobre o pouco. Repetidamente. Então a gente às vezes fica todo orgulhoso dizendo não, eu não vou cair em um grande vacilo, mas não é o grande vacilo que nos pega, são os pequenos vacilos. Os pequenos vacilos são as progressões para o grande vacilo, então não deixe seu coração esfriar. Obviamente depois disso, Davi dorme com Batseba, ele comete adultério e o coração desse amigo de Deus, desse homem segundo o coração de Deus está tão frio que o arrependimento nem vem nessa hora. Mesmo depois do que ele fez, ele não parece estar nem aí, nem preocupado. O temor dele está tão frio nesse momento que ele ainda não se arrepende. Como que a gente sabe disso? Porque ele continua sem esse temor agora, tentando esconder o que ele fez, porque a Batseba está grávida. Então ele precisa tentar mandar o cara dormir com ela, porque se não dormir com ela, obviamente alguma coisa aconteceu, alguém pulou a cerca aí. Mas daí o cara não dorme porque ele tem essa lealdade pelo povo dele, pelo que está acontecendo, a lealdade que Davi não está tendo nesse momento. E daí, finalmente, Davi manda o cara pra Zica. Cara, que história absurda. Isso não parece algo que você estaria lendo, que faz parte da história, né, de Israel, um rei de Israel fazendo algo desses. E nem nesse momento, depois que Urias morreu, Davi se arrepende, mas é só quando ele condena alguém, que ele não sabe que é ele, que ele percebe o que ele fez. Então, os olhos de Davi são abertos e ele se arrepende. Obviamente, essa é uma lição valiosa, nós precisamos nos arrepender. Mas eu acho que uma lição ainda maior do que o arrependimento é essa lição de evitar, né, o vacilo. Né? É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ser zeloso e não cair do que pedir perdão e ser restaurado, mesmo que existe restauração, obviamente. Mesmo que um pai se alegra com um filho que se arrepende, você deve imaginar que ainda melhor do que se arrepender é obedecer. É poder se orgulhar do filho que obedeceu. Enfim, essa é uma lição preciosíssima e nós precisamos nos agarrar a essa lição de não deixar o nosso coração esfriar, de não deixar o nosso temor esfriar, de não deixar o nosso zelo passar, mas dia após dia ser fiel sobre as pequenas coisas, ser fiel sobre as pequenas batalhas. E mesmo quando nós não sentimos a força em nós mesmos, nós temos Deus ao nosso lado, nós temos o nosso Espírito Santo que nos fortalece, Ele mesmo que nos provém o escape das tentações. Então, obviamente, para aqueles de nós que caímos, precisamos nos arrepender e voltar ao Senhor onde existe restauração. Mas ainda para o futuro, né? Fomos perdoados, mas sempre tem o vai e não peques mais. Nós não precisamos ficar cometendo os mesmos erros a vida inteira, porque existe graça. E essa graça que nos empodera, nos possibilita a superar esses erros para que eles não precisam ser repetidos. Então seguimos em frente. Mas vamos ficar com essa lição de ter a humildade de reconhecer os pequenos vacilos que nos tentam, onde as nossas pequenas quedas podem acontecer, e saber que o vacilo não acontece no momento onde se dorme com Batseba, mas no momento em que se fica em Jerusalém, no momento em que se decide passear no terraço. Você está entendendo? Aquele que tem ouvidos, ouça, meu amigo. E se esse vídeo faz sentido para você,
Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, né? Afinal de contas, o vídeo de YouTube é de graça. Eu não consigo fazer propaganda ou recomendações com você. Não consigo! Deus abençoe vocês, a gente se vê no próximo episódio. É nóis!